podcast com Paulo Henrique Amorim. Afiadíssimo. Olá, tudo bem? Esse podcast tem o tema O Temer não pode demitir o Pedro Parente. O Brasil está em chamas e o Temer não pode demitir o Pedro Malan Parente. É mais fácil Pedro Parente e seu alter ego Miriam Leitão derrubarem o ladrão presidente. Por que o Temer não pode demitir o Pedro Parente? É porque o Pedro Parente é a razão de ser do golpe que derrubou a Dilma. Os canalhas deram o golpe para entregar a Petrobras. E a Dilma e o Lula eram obstáculo a essa operação de lesa pátria. O Pedro Parente não deve o emprego ao Temer. O Pedro Parente deve o emprego ao FMI, onde foi obscuro funcionário e onde aprendeu o beabá do entreguismo. O Pedro Parente deve o emprego ao Moro e o Moro deve o emprego ao Parente, porque ambos devem um emprego ao interesse nacional americano. O Pedro Parente deve o emprego ao José Serra, que, como senador, retirou a obrigação de a Petrobras participar sempre com 30% da exploração do pré-sal. O Serra esvaziou a Petrobras. O Pedro Parente deve o emprego a Lava Jato, que obrigou ele, Pedro Parente, a fazer um chamado impairment, que reduziu dramaticamente o valor dos ativos da Petrobras. O Pedro Parente deve o emprego aos acionistas abutres da Bolsa de Nova York, a quem ele pagou uma indenização volumosa antes de perder a ação na justiça. O Pedro Parente é a medula do golpe, o sangue negro que corre nas veias dos canalhas que assaltaram o poder e se instalaram no Palácio do Planalto. Sem Pedro Parente, o Temer cai. O Gatinho Angorá, o Moreira Franco, cai. O Eliseu Quadrilha, segundo a CM, cai. E os três vão em cana. Porque o Pedro Parente está lá para entregar a Petrobras. E isso é mais importante do que quem ocupa o Palácio do Planalto. O Temer não está ali para fazer a reforma da Previdência, nem para descer o relho no lombo do trabalhador. Mais importante do que isso é renunciar à soberania nacional com a alienação da Petrobras. Parente é intocável. Parente é imexível, como se dizia. Parente realiza o que o Fernando Henrique Cardoso não conseguiu. Porque o Fernando Henrique entregou a Petrobras e o Lula tomou a Petrobras de volta do Fernando Henrique e devolveu a Petrobras ao povo brasileiro, que é o dono da Petrobras. E o Lula se tornou, assim, o nosso Mossadegh. Mossadegh era o líder do Irã que nacionalizou o petróleo. A CIA derrubou o Mossadegh e colocou no lugar o Shah da Pérsia, num golpe em 1953. E o Shah devolveu o petróleo do Irã aos americanos e à Shell. E olha que o Shah era casado com uma beldade, Faradiba. Mas para que uma beldade? É muito melhor ter a Miriam Leitão ao lado. Oh, não! Você ouviu o podcast com Paulo Henrique Amorim. Cada vez mais afiado.